E se você pudesse jantar com Sócrates, passear pela Academia de Platão ou discutir ciências com Aristóteles, como você acha que essa perspectiva mudaria o jeito de você ver a vida? A filosofia começa com um espanto de Aristóteles. Imagine viver em um mundo onde nada é dado como certo. E a verdade é sempre questionada. Essa foi a Grécia Antiga, onde grandes pensadores começaram a explorar as profundezas da mente humana e do universo. Os filósofos dessa época transformaram a maneira como o mundo é compreendido até hoje. Seja bem-vindo a uma viagem de volta no tempo ao começo de tudo. Contextualizando. Na Grécia Antiga, um período que remonta ao século VI a.C., ou Era Comum, nasceu uma nova forma de pensar, a filosofia. Tudo começou quando indivíduos como Sócrates, Platão e Aristóteles começaram a questionar a natureza da existência, do conhecimento e da moralidade. Temas que antes eram explicados apenas por mitos e crenças religiosas. A filosofia grega se tornou a base do pensamento ocidental, influenciando áreas como a ciência, a política e a ética. Sócrates, considerado o pai da filosofia ocidental, introduziu o método socrático, que consistia em questionar incessantemente os conceitos para chegar à verdade. Platão, seu discípulo, fundou a academia e desenvolveu a teoria das ideias, propondo que a realidade que percebemos é apenas uma sombra de um mundo ideal. Aristóteles, pupilo de Platão, trouxe uma abordagem mais científica e sistematizada, categorizando o conhecimento e criando as bases para a lógica e a biologia. Percebe então que a cadeia de conhecimento ela era e é ampla. Essa divisão que nós criamos de disciplinas naquela época ainda não existia e veio a existir muito tempo depois. Então, ao mesmo tempo que se pensava em lógica, em pensamentos, em algo voltado para o cerne da pessoa, o cerne mental da pessoa, também se pensava em matemática, também se pensava em biologia, né? Os impactos desses filósofos é sentido até hoje. Suas ideias moldaram a maneira como pensamos sobre a ética, a política e a ciência. A importância de estudar a origem da filosofia não está apenas em entender o passado, mas em reconhecer como essas ideias históricas podem ser aplicadas aos desafios modernos. Quer entender melhor o mundo e a si mesmo? Mergulhar na filosofia grega pode ser o primeiro passo. Sócrates, o mestre das perguntas. Imagine um cara que andava pelo mercado de Atenas, perguntando para todo mundo sobre a vida, o universo e tudo mais. Esse era Sócrates. Ele não escrevia nada, só ficava interrogando as pessoas, fazendo perguntas chatas, mas geniais, tipo, o que é a justiça? Ou o que é a virtude? E sabe o que ele conseguiu com isso? Uma legião de fãs, inclinados a pensar fora da caixa, incluindo Platão. Mas cuidado, porque ele também irritava muita gente, principalmente os poderosos de Atenas. O método socrático, nome chique para a arte de fazer perguntas, consiste em questionar até as raízes que sabemos. Se você disser que justiça é tratar as pessoas de forma justa, ele vai perguntar o que é justo, e assim por diante, até todo mundo ficar meio confuso, mas muito mais sábio. A sacada aqui é que Sócrates acreditava que, fazendo tantas perguntas, as pessoas alcançariam o conhecimento verdadeiro. Imagina isso numa discussão num grupo de WhatsApp. Sócrates acabou sendo condenado à morte, porque acharam que ele estava corrompendo a juventude com suas perguntas incômodas. Antes de morrer tomando cicuta, um veneno básico, ele disse algo como, só sei que nada sei. Mas o mais legal é que ele ensinou que admitir nossa ignorância é o primeiro passo para o verdadeiro conhecimento. Me diz, quem é que você acha que conseguiria vencer o Sócrates num debate no Twitter? Platão, o guru do mundo das ideias. Platão é como aquele amigo que tem uma teoria para tudo. Ele acreditava que
que os mundos que vemos não é o real, mas apenas uma cópia imperfeita. Segundo ele, existe um mundo das ideias onde está a verdadeira essência de tudo. Por exemplo, um cachorro bonitinho, aqui é só uma sombra da ideia de cachorro perfeito que existe lá. Muito doido, né? Mas faz pensar. A famosa alegoria da caverna de Platão é tipo um clássico cult do mundo filosófico. Imagina um grupo de pessoas que passou a vida toda numa caverna, vendo apenas sombras na parede e achando que esse é toda a realidade. Um deles escapa e descobre o mundo real, cheio de cores e luzes. Quando ele volta para contar a novidade, ninguém acredita nele. Essa história é uma metáfora sobre como somos cegos para a verdadeira natureza das coisas. É tipo quando você tenta explicar para seus pais como funciona o TikTok. Platão também fundou a academia, considerada a primeira universidade do mundo ocidental. Ele achava que aprender não era só decorar coisas, mas filosofar, questionar e buscar a verdade. Lá ele também ensinou Aristóteles. O cara é praticamente o padrinho da filosofia. Platão nos mostra a importância de ir além das aparências e buscar entender as ideias que moldam nossa realidade. Imagina viver num mundo onde a educação é focada em ensinar e a pensar, e não em passar os alunos de ano porque o pai e a mãe pagam. Aristóteles, o cientista original. Se você acha que é difícil dar conta de física, biologia, ética e metafísica, conheça Aristóteles. Esse cara era a personificação do Google sueca. Ele escreveu sobre quase tudo e suas obras servem de base para muitas áreas do conhecimento. Enquanto Platão estava no mundo das ideias, Aristóteles estava mais na prática, categorizando plantas, animais e até as qualidades das virtudes humanas. Tudo isso sem Wikipédia para ajudar. Aristóteles desenvolveu a lógica, algo tipo manual de instruções para pensar corretamente. Ele acreditava que, para entender o mundo, precisamos observar a realidade, fazer perguntas e chegar a conclusões racionais. Se você já debateu se o ovo veio antes da galinha, parabéns, você está filosofando a moda aristotélica. Além disso, ele era tutor de ninguém menos que Alexandre, o Grande. Fala sério, olha o peso no currículo desse cara. Para Aristóteles, felicidade ou eudaimonia não era só prazer momentâneo, mas viver de acordo com a virtude e realizar nosso potencial. Ele dizia que todas as coisas têm um propósito, e a nossa é usar a razão para viver bem. E não é que ele estava adiantando, isso aqui é sujeira. E não é que ele estava adiantando no papo sobre desenvolvimento pessoal e a busca de uma vida significativa. Aristóteles não era um coach de viver bem, não, galera. Coach de conseguir seus sonhos. Pensa nisso na próxima vez que estiver navegando pelo Instagram e se perguntar se está aproveitando bem o seu tempo. A influência da filosofia grega no mundo moderno. Você sabia que muitas das coisas que a gente vive hoje foram influenciadas pelos filósofos gregos antigos? Se você gosta de democracia, ciência ou mesmo das histórias do cinema, pode agradecer a esses caras. A Grécia Antiga plantou sementes que cresceram em todas as áreas do conhecimento, influenciando desde a formação dos governos até a maneira como discutimos problemas éticos na sociedade. Pegue, por exemplo, a democracia. Foi em Atenas que surgiu a ideia de que os cidadãos deveriam ter voz nas decisões políticas. Embora não fosse uma democracia perfeita, ágora é um termo de origem grega que significa espaço aberto para reunião, na Grécia Antiga. Era o nome dado às praças públicas onde os cidadãos se reuniam para discutir política, organizar campanhas militares, ouvir anúncios cívicos e realizar outras atividades. E quanto aos debates éticos, a medicina, por exemplo, foi grandemente influenciada pelo juramento de Hipócrates, que tem raízes filosóficas na moral e na ética. Lugares de educação, como universidades, também são heranças das ideias platônicas sobre a importância do conhecimento. Parece que a filosofia grega está em todo lugar. Do tribunal ao hospital, da escola ao parlamento. Prometo que ao exercer a arte de curar, mostrar-me-ei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Penetrando no interior dos lares, meus olhos serão cegos e minha língua calará os segredos que me forem revelados, e o que terei como preceito de honra. Pois bem, queridos, Sócrates nos mostrou que questionar sempre é o primeiro passo para alcançar o conhecimento verdadeiro.
Como você pode aplicar isso nas discussões cotidianas e nas redes sociais? Platão enfatizou a importância de buscar a verdade além dos que os olhos podem ver. Em que aspectos de sua vida você está vendo apenas sombras e precisa sair da caverna? Aristóteles nos ensinou a viver de acordo com a virtude para alcançar a verdadeira felicidade. Quais hábitos você pode adotar para hoje viver de acordo com essa filosofia? A filosofia grega moldou a democracia e os debates éticos modernos. Ao entender essas raízes, como você pode contribuir para uma sociedade mais justa e ética? Os ensinamentos dos filósofos gregos ainda são aplicáveis no mundo digital e nas redes sociais. Como você pode usar suas plataformas para promover o pensamento crítico e o diálogo saudável? Chegamos ao fim dessa incrível jornada pela origem da filosofia grega antiga. Os questionamentos inquietantes de Sócrates, as ideias inovadoras de Platão e as categorizações detalhadas de Aristóteles. Vimos como esses pensadores moldaram a base do pensamento ocidental. Lembrar da influência desses filósofos não é apenas um exercício intelectual, mas uma oportunidade de aplicar suas lições em nossos desafios modernos. Nas próximas aulas, preparem-se para colocar em prática o que aprendeu. Mantenha a mente aberta para questionar e debater como um verdadeiro Sócrates. Traga histórias e exemplos pessoais que conectem as ideias desses grandes pensadores com sua realidade. E lembre-se que filosofar é mais do que aprender teorias, é uma prática contínua de reflexão e busca pela verdade. Então vamos fazer junto questionamentos, discutindo e, acima de tudo, aprendendo a pensar criticamente. Tchau, tchau, pessoal. Um grande abraço, um beijo. Deixa o like e se inscreve no meu canal. Valeu!